de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada. Aqui é reverendo, né? Não é pastor. Mas tá bom. Muito bom, vamos continuar a conversa da tarde. Muitas reflexões depois, muitas conversas. Vamos continuar aqui pensando sobre o aconselhamento bíblico entre nós, mulheres. Mas eu queria agora falar um pouco sobre o que o aconselhamento, para começar, né? O que ele não é, né? Ele não é um exercício acadêmico, ele não é um programa em si, né? A gente falou à tarde sobre de um ponto bem específico do aconselhamento entre nós, que é aquele aconselhamento formal, que vai ter um programa duradouro de semanas, de um acompanhamento. Essa é uma das maneiras estratégicas de exercitar e exercer o aconselhamento bíblico entre nós. Mas ele não é o único, e ele não é a ênfase principal. A gente começou falando à tarde que a melhor estratégia qual é? É o relacionamento, né? Relacionamento. Para a cura da alma e para cuidar de pessoas, né? Para sermos cuidadoras, acolhedoras, a melhor estratégia é o relacionamento. Por isso que o aconselhamento bíblico não é em si um programa, ele não é em si um exercício acadêmico, ele é uma estratégia para cuidar de pessoas, né? Para cuidar de vidas e para acolher pessoas, para trazer respostas à luz das Escrituras para os problemas da alma e para os problemas que cada uma de nós pode enfrentar e encontrar na vida da igreja, da comunidade, recursos para isso, né? E o aconselhamento bíblico é uma estratégia, mas ela não é isolada. Então, hoje, agora, para a gente fechar a nossa conversa, queria pensar sobre isso, né? O aconselhamento bíblico tem a mesma missão da igreja. E Mateus 28, 19 e 20 vai dizer que, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a missão da igreja, e o aconselhamento bíblico não tem uma missão distinta dessa. Ele tem a mesma missão de fazer discípulos. E aconselhamento é isso. A gente estava falando aqui agora sobre fazer distinção entre um discipulado e um aconselhamento bíblico. Tudo é discipulado. Tudo tem o mesmo propósito, de cuidar de pessoas e levá-las a crescer em Cristo, a tratar as suas dificuldades, a responder às circunstâncias da vida biblicamente. Então, agora a gente quer conversar um pouco sobre fazer discípulo, na verdade, é levar a pessoa a aplicar a palavra de Deus em todas as circunstâncias da vida. É isso que a gente quer. Enquanto a gente está levando o evangelho para as pessoas, para a salvação, a gente quer que elas cresçam, quer que elas amadureçam e respondam biblicamente às circunstâncias da vida. E esse é o alvo do aconselhamento bíblico, e ele não é distinto da missão da igreja. Essa é a missão da igreja, e o aconselhamento bíblico também tem a mesma missão. Características do aconselhamento bíblico vem de a gente pode pensar numa igreja saudável, ela é acolhedora e cuidadora. E ela é espiritualmente saudável e ministerialmente saudável, ela vai fazer isso, ela vai cumprir essa missão de cuidar, de acolher, de tratar e ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, tratando suas lutas, seus pecados, seus conflitos, respondendo biblicamente a cada uma das suas questões, né? Então, vamos pensar um pouquinho em algumas características aqui. Como vai se dar o aconselhamento bíblico? Cada situação e cada dinâmica da comunidade local vai definir como ela será aplicada. Então, pode ser no seu ambiente mais particular, né, lá na sala de atendimento, com um aconselhamento formal mais prolongado, como pode ser
como você mencionou hoje à tarde, né? Naquela dinâmica pessoal, de relacionamentos, aquela conversa que vai acontecer naturalmente, sem aquela formalidade, sem uma sequência. Isso também é aconselhamento bíblico, ele deve acontecer. Os relacionamentos promovem isso naturalmente, né? Então, ela pode acontecer, ele deve acontecer nessa dinâmica também, porque a igreja está cumprindo a sua missão e está aplicando isso numa vida, no corpo, e com um ministério e espiritualmente saudável. Então, ela vai acontecer assim também. Mas hoje a gente já cantou, a gente já ouviu, e vamos pensar de novo que o aconselhamento bíblico é centrado e deve ser centrado em Deus. Ele deve ser por causa dele. E aí eu queria pensar que se nós errarmos no propósito, para o aconselhamento bíblico, para esse acompanhamento pessoal, nós vamos errar na estratégia. Então, a gente vai pensar nela como um programa, a gente vai pensar no aconselhamento bíblico como uma atividade acadêmica, mas a gente erra quando pensa assim. A gente precisa pensar no aconselhamento bíblico como no propósito certo, que é a centralidade de Deus nele. Porque é muito fácil a gente pensar no aconselhamento bíblico focado no homem, né? E nos problemas do homem. Como que a gente agora vai fazer, vai ter uma dinâmica para cuidar das pessoas e tratar o homem por causa dele. Por causa do homem. E não é assim. E é muito fácil a gente fazer isso, né? As demandas, as lutas, as dificuldades. Como é que eu melhoro a vida dele? Como é que eu melhoro a vida dela? E esse não é o primeiro alvo. É óbvio que a gente quer ajudá-los a crescer, mas é por causa de Deus. Porque a gente quer levá-los a glorificar a Deus nas suas vidas. Apesar das circunstâncias, aprendendo a responder biblicamente às circunstâncias da vida. Então, se a gente erra na estratégia e foca somente no problema, a gente não acerta no alvo, que é levar a pessoa a glorificar a Deus. Então, a intenção não é melhorar a vida da pessoa e nem aliviar e diminuir o sofrimento e o prejuízo. E é muito fácil a gente querer fazer isso, né? Vou aliviar o sofrimento aqui agora. Quero diminuir o prejuízo. Isso. Em si não está errado, mas isso tem que levar a pessoa a glorificar a Deus. Agora, a crescer espiritualmente. Então, esse não pode ser o primeiro e o único alvo. Porque se a gente for por esse caminho, a gente não acerta o alvo do aconselhamento bíblico, que é a glória de Deus. É conduzir a pessoa a um crescimento espiritual que glorifique a Deus e que ela responda às circunstâncias da vida por causa de Deus. Então, a busca pelo aconselhamento bíblico não é só para aliviar o sofrimento, não é para diminuir o prejuízo que a pessoa está vivendo ali naquela situação. Acontece isso, vai acontecer isso, esse é o resultado. Mas ele não é o primeiro alvo, não é o princípio. E é uma consequência, mas é muito fácil a gente se confundir. A gente querer resolver o problema da pessoa. Vamos resolver esse problema aqui. E não é isso em si. O problema é o que leva ela para o aconselhamento. Na verdade, a gente costuma dizer que o que leva ela para o aconselhamento bíblico, muitas vezes, é o prejuízo que ela está sofrendo. Seja lá o problema que for. Às vezes, o problema no casamento, o problema com criação de filhos, um pecado que está ali, um escravizador, um vício. Isso pode levá-la a buscar e pedir o aconselhamento bíblico, e a gente pode se confundir. Diz, bom, então vamos resolver o problema dela. E esse não é o primeiro alvo. É óbvio que no caminho haverá alívio, consolo, conforto, como consequência. Conserto, o próprio conserto vai acontecer, mas esse em si não é o primeiro alvo. Ele é secundário, porque o primeiro alvo é levar aquela pessoa a crescer em Cristo, amadurecer, entender biblicamente o que ela está vivendo, responder biblicamente àquela circunstância
e isso vai produzir glória para o nome de Deus. Então, o aconselhamento bíblico e o discipulado e essa ajuda e cuidado umas com as outras, tem que ter isso em mente. A gente não pode perder isso de vista. Ou então a gente corre o risco de, na estratégia, errar o alvo, que é a glória de Deus no aconselhamento bíblico. Mas é muito, muito fácil disso acontecer. Pode falar. Uhum. Isso. Sim. Uhum. Que é a busca por ele. Que é a busca por ele. De intimidade com ele. Mas muitas vezes a gente só vai buscar ajuda quando o prejuízo chega, quando a aflição, especialmente por causa do pecado, às vezes leva mais tempo para acontecer. Então, o que acontece, às vezes, é um prejuízo na vida de qualquer natureza, e é onde eu vou buscar ajuda. E, óbvio, Deus está agindo em todas as coisas para que cresçamos nele. Então, mesmo numa circunstância assim, nós vamos ter a oportunidade de crescer, vamos ter a oportunidade de ter ajuda, de buscar ajuda. Mas a gente não pode confundir, porque o aconselhamento não tem esse alvo, né? O alvo dele realmente é a glória de Deus. E não é só aliviar. Então, ele é centrado em Deus. É centrado em Deus. E a autoridade é de Cristo. Vamos ler Colossenses 1, 28 e 29. Deus é o centro e não o homem, né? É por causa de Deus e não por causa do homem. Não tem o alvo de aliviar e melhorar a vida ou diminuir os prejuízos, mas busca o crescimento em Cristo e a glória de Deus. Então, essa é uma característica que a gente tem que lembrar enquanto está se propondo a cuidar de pessoas, a aconselhar, ajudar, orientar, acolher, né? Apesar do sofrimento da pessoa, você está ali acolhendo o pecado da pessoa, você ainda acolhe, você ainda vai na direção dela para ajudá-la a alcançar esse alvo que tem o aconselhamento bíblico e o discipulado, que é levar essa pessoa, que é o que tem a ver com a missão, né? Com a missão da igreja, de fazer discípulos, do ID, que você conduz a pessoa à salvação, mas continua ajudando ela a crescer para alcançar o objetivo final, que é a glória de Deus por meio daquela vida, né? Que ela cresça a imagem de Cristo. Alguém quer ler? Pode ler, se encontrou o texto. É isso. A autoridade é de Cristo, é por causa de Deus, é centrado nele. Então, o homem é o que vai ser acolhido, cuidado, tratado. O pecado é que precisa ser confrontado. O consolo precisa ser dado ao homem, mas tudo com vistas à glória de Deus. Tudo com vistas a levá-lo à glória de Deus, a crescer e ao crescimento e a se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então, a gente não pode confundir, independente da estratégia que vocês vão usar. E como isso vai se dar, vai depender da sua agenda, vai depender dos programas que vocês terão aqui. Isso não é o alvo final, mas a estratégia você vai adequar à sua realidade aqui, como o ministério vai ser conduzido. Vocês já têm feito isso, né, na informalidade, por meio do ministério feminino, que vocês têm aqui. Como isso vai se dar? Tem muitas estratégias. E uma delas é o aconselhamento que a gente conversou à tarde, formal, a longo prazo, semana após semana, que vai exigir treinamento para alguns casos específicos, como a gente conversou hoje à tarde.
ou vai ser no corredor, uma conversa rápida, um conselho rápido, que vai ser a estratégia, não é a principal preocupação aqui, mas que a gente siga fazendo discípulos, levando cada uma a crescer, a amadurecer em Cristo, e é por causa dele. Outra característica que a gente pode pensar aqui do aconselhamento bíblico é que ele é baseado na palavra de Deus. E isso a gente já ouviu o fim de semana todo. Ter uma cosmovisão, né? Ter uma leitura das circunstâncias da vida baseado nas Escrituras, né? Uma leitura de nós mesmos, como vimos agora há pouco, uma leitura do problema do outro, julgar adequadamente, biblicamente, as questões da vida, das nossas e daqueles que nos pedem ajuda, né? Daqueles que temos a oportunidade de ajudar. Para isso, eu preciso conhecer as Escrituras. Para isso, eu preciso eu preciso analisar a situação e a circunstância através da palavra de Deus. E ela nos dá recursos para isso, né? Nós temos recursos nela para isso. Vamos ler junto 2 Timóteo 3, 15 a 17. 2 Timóteo 3, 15. Segunda Timóteo 3, 15 a 17. Isso. Isso. Essa parte final é que eu quero destacar por causa do alvo do aconselhamento bíblico. A chegar nesse ponto, nesse patamar, tá vendo? Para que todo homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é amadurecimento. Para sermos maduras em Cristo. E a palavra de Deus que sonda o nosso coração, que traz respostas sobre Deus, a palavra de Deus realmente ela é sobre Deus. E a partir disso a gente se entende, né? Porque nos entendemos pecadores, nos entendemos necessitados dele, nos entendemos não sabendo nada, não tendo nada, não sendo nada. É a partir da palavra de Deus e daquilo que entendemos dele. Então, por isso é centrado nele, tá vendo? E os recursos que encontramos na palavra de Deus é que vão nos tornar perfeitos, ou seja, maduros e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Então, o aconselhamento bíblico tem como característica a palavra de Deus. É ela que nos transforma, é ela que nos responde, é nela que encontramos o que exorta, o que ensina, o que consola. Então, ela vai nos dar essa visão, essa nova visão, é como uma lente, né, que a gente coloca e faz a leitura de todas as circunstâncias e do mundo, né, a partir do conhecimento bíblico que nós temos. Então, o nosso conhecimento tem que ser nesse nível, que ele me serve de lente, né? Tudo que eu vou olhar é como se fosse uma lupa, né? Eu coloco ali, biblicamente eu preciso fazer essa leitura da situação. Biblicamente eu preciso fazer essa observação ou esse julgamento. Eu posso julgar e preciso julgar primeiro a mim mesma para depois poder julgar outros e outras para ajudar, para aconselhar. Mas é uma cosmovisão diferente, bíblica, que ela nos dá. E o aconselhamento bíblico tem essa característica, né? Ela vai nos ajudar a fugir de filosofias e psicologias humanistas, vai nos fazer pensar biblicamente, a gente precisa mudar a mente mesmo. E é isso que ele se propõe a fazer a partir das Escrituras, né? E ele crê na suficiência das Escrituras. Então, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de ideias humanistas, né? A gente não precisa de autoajuda, a gente precisa das Escrituras.
Uhum. É. Ela confronta, né, na verdade. Sim. É. Esse é um perigo. É porque a gente está focado em nós mesmos, né? Isso. É o que está na sua fonte, né? Quando a gente, estou lembrando do Salmo 1, né, que fala que estamos, se você está plantado junto a ribeiros de águas, como é que a gente pode ler esse texto, né? Eu estou me alimentando do quê? Qual é a fonte que me alimenta? É essa fonte que me alimenta, eu vou produzir frutos dependendo da fonte. Então, se o que está me alimentando são filosofias, humanistas, psicologias, autoajuda, fora do contexto bíblico, o que eu vou produzir? Que fruto será esse? Mas se a fonte está em Deus e na palavra dele, como diz o Salmo 1 mesmo, se eu estou meditando naquilo dia e noite, é isso que vai me alimentar. E o fruto vai ser a partir do que alimenta a fonte, né? Então, onde eu estou me alimentando, é a partir daí que eu vou conseguir ter e desenvolver essa cosmovisão bíblica, esse pensamento bíblico, essa leitura das circunstâncias, né, biblicamente, porque nela nós encontramos esses recursos, né? Então, essa é uma característica do aconselhamento bíblico e a gente precisa lembrar disso, da suficiência das Escrituras para tratar e cuidar de pessoas e acolher pessoas e aconselhar, discipular pessoas, né? O aconselhamento bíblico tem o propósito de equipar para servir. Ele, de novo, não está distinto da missão da igreja. Ele também tem esse alvo. Então, a gente não está só aliviando a pessoa, a gente não está só ajudando ela a lidar com seus pecados e se livrar daquele pecado. Não, nós estamos equipando um membro do corpo para o serviço. O versículo que nós lemos é habilitado, torna maduro para ser habilitado para toda boa obra. O que é isso? É servir no corpo. Uhum. Isso. Sem treino, sem tática, né? Sem estratégia, não tem como. Essa é a ideia. Isso. Da leitura. É isso. É fazer disso aquilo que alimenta a nossa alma mesmo para viver nesse mundo, né? E fazer a leitura das circunstâncias e dos pecados e daquilo que a gente está vivendo, o que outros estão vivendo biblicamente. Então, a gente precisa fazer esse exercício diário, né? Todos somos responsáveis por discipular e aconselhar. Então, a gente já falou um pouco disso, né, da diferença de um e de outro. Basicamente, não tem diferença. A diferença é a estratégia e a condição daquela pessoa que você está ajudando. Se ela é uma pessoa que quer crescer espiritualmente, um novo convertido, ou se ela chegou com um problema pontual. Mas, em geral, a gente faz essa distinção, mas nós estamos falando da mesma coisa, que é ajudar a pessoa a crescer, a amadurecer, para se tornar parecido com Cristo, maduro em Cristo e habilitado para toda boa obra, para o serviço do corpo, né? Para que tudo bem ajustado, tudo no seu devido lugar, promova
a glória de Deus e o crescimento uns dos outros. Esse é o alvo, né? E o aconselhamento bíblico não tem outro diferente. Então, é o mesmo alvo e o mesmo objetivo, a mesma missão que a igreja tem. Então, é para todos, é por meio de todos, é para a igreja toda, não é um programa. E era isso que eu queria hoje, que vocês saíssem daqui, porque à tarde nós falamos de algo muito específico, né? Parece algo para poucos, e talvez seja mesmo, em alguma medida, para alguns, mas o chamado para cuidar, para discipular e aconselhar é para toda a igreja, é para todos. É uma identidade, na verdade, né? Que a igreja tem que ter, que o grupo tem que ter. Como mulheres aqui, e um grupo que vocês já têm organizado, né? Isso tem que ser parte da identidade de vocês, né? Tem que ser parte da identidade da igreja. O desejo e as estratégias talvez sejam diversas, mas a identidade e o desejo é um só, que é de cuidar, de acolher. E para quê? Para que a gente cresça para o serviço e para a glória de Deus. Então, esse corpo e cada membro bem ajustado, cada um cumprindo a sua missão, todos se confrontando, né, e lidando cada dia com seus pecados, porque até que Cristo nos leve ou volte, vamos fazer isso, né? Esse exercício de olhar para a nossa vida, tratar nossos pecados, mortificar nossa carne a cada dia, isso não tem fim. Isso é para sempre. Então, fazemos isso uns ajudando os outros, né? E essa dinâmica para crescimento, para a glória de Deus. Então, nós temos que avançar nessa missão sem perder de vista que isso é uma identidade, não é uma tarefa, não é um programa, né? Não é um exercício acadêmico. Não tem um prazo de validade, né? Não tem uma única estratégia. Eu acho que esse é o que tem que ficar mais forte. Não existe uma única estratégia, mas tem que ser parte da nossa identidade, que é cuidar, ser uma igreja cuidadora, né? Uma igreja que acolhe, que trata, que cuida, mas isso é uma tarefa de todos. Exortar, encorajar, admoestar, consolar, pode ser praticado por todos. E essas expressões, quase todas elas estão falando sobre estar ao lado de, andar junto, estar junto de. Então, nesse sentido, essa dinâmica de comunhão e de estar junto, andar junto, é que vai promover o consolo, a advertência. Eu costumo dizer que se você não anda junto, como é que você vai exortar e chamar atenção a respeito de um pecado? Você faz isso com uma amiga, né, próxima. Você tem liberdade. Por isso que a dinâmica da igreja de comunhão vai fazer com que as engrenagens todas estejam ajustadas para que tudo isso aconteça. Então, você é próxima de alguém, você vai ter a liberdade, naturalmente, de poder exortar, de poder chamar atenção, de confrontar e até de consolar. Então, quanto mais inseridos estamos no corpo, né, andando junto, vivendo uma vida em comum, mais fácil isso se dará. Está vendo como a dinâmica é natural? Ela tem a ver com a nossa identidade, ela não é movida só por um programa. Se não tem um ministério formal organizado, então não funciona. Não, eu funciono por quê? Porque eu sou corpo, né? Porque eu sou parte. Eu não dependo de um departamento, eu não dependo de um programa, eu não dependo de cargos. É natural, tem que ser natural. Mas para ser natural, eu tenho que estar envolvida. Eu tenho que estar andando, eu tenho que criar vínculos, né? Aos relacionamentos. É essa a ideia. É de esforço, é sofrida muitas vezes, mas essa é a beleza. Porque se você sofre, você precisa se mortificar, você precisa exercitar paciência, você precisa exercitar tolerância, perdão. Agora, se você está isolado, à parte, nada disso vai
Você não vai ser exigido disso. Não vai precisar perdoar, não vai precisar tolerar, não vai precisar ter paciência. Essa dinâmica da vida no corpo vai promover tudo isso. É sofrido, é doído, mas vai também produzir a bênção de estarmos nos... Isso, também. É que a gente costuma olhar só e não o bônus. Uhum. Isso. Isso. Ou então alguém que ame, né? Que te ame tanto, que te aponte um pecado. Você não vai sofrer os desconfortos, mas você também não vai ter a bênção de ter apoio para esse crescimento espiritual, para essa busca de ser e se tornar a imagem de Cristo a cada dia. Então, não é um prejuízo, na verdade. É a bênção de viver essa vida em comum. E o que está acontecendo? Ambos estão sendo tratados mutuamente, ao mesmo tempo. Então, estamos todos sofrendo essa dinâmica de sermos aconselhadas, acolhidas, e aconselhando e acolhendo. Mas essa é uma dinâmica da identidade da igreja. A igreja funciona assim. Tem que ser o ar que se respira na igreja. Aconselhar, cuidar de pessoas, acolher. E isso envolve consolo, confronto, as duas coisas ao mesmo tempo. Exortação e misericórdia, né? Vem junto e a gente vai fazendo isso junto. Mas para isso a gente tem que estar junto. Porque se não estiver junto, não acontece. Por isso que na dinâmica do corpo, né, é junto que os membros funcionam. Não é isolado, né? Se arrancar o braço, ele vai ficar caído ali, não tem como. Ele tem que estar ligado ao corpo. Então, essa dinâmica vai acontecer. Vai necrosar, isso mesmo, vai necrosar. Então, é junto mesmo que isso acontece. Características agora, quero pensar, da conselheira, para a gente fechar aqui e finalizar. Agora, à noite, era mais para a gente dar esse tom. Como a gente foi muito específico à tarde, falando de um ponto específico, né, de estratégia mesmo, de atuação no aconselhamento bíblico, agora eu queria fechar rapidamente, porque ele não é só isso, né? Eu não queria que vocês ficassem pensando que é um programa, que tem um método só para fazer. Não tem um método só. Tem várias maneiras, mas isso não está à parte de ser aquilo que somos em Cristo. E a razão por que somos e por que fazemos, né? Que é o próprio Deus e a glória dele. Mas é uma identidade nossa. Nós fazemos isso naturalmente, deveria ser natural e orgânico, não deveria depender de uma organização. É orgânico, né? Somos corpo e aconselhar mutuamente, discipular mutuamente tem que ser natural, né? Tem que ser aquilo que é a missão da igreja, que somos, né? Então, a característica agora da conselheira está aberto em 1 Timóteo ainda? 1 Timóteo 4,16. Acho que até foi citado na palestra anterior com Alice, esse texto. Não é não, é 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Da primeira, né? Deixa eu conferir aqui. É primeira mesmo. Eu que estava com ela aberta aqui errado. 1 Timóteo 4,16. Cuide de você mesma de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Então, quando a gente se propõe a ajudar pessoas, a gente tem que estar atento ao nosso próprio coração.
que é o que a gente chama de autoconfrontação, de autojulgamento. Para eu julgar a sua situação, o seu pecado, a sua condição, eu preciso estar fazendo isso comigo diariamente, né? O tempo todo. Para que isso não se inverta, né? Mas você está falando de mim, mas e você? Você está falando do meu pecado e o seu? Então, eu preciso fazer isso. Quanto mais eu faço isso, mais apto eu estou para ajudar e cuidar de pessoas. Não significa que eu vou encerrar e que vai chegar um dia que eu não estou mais fazendo isso a respeito da minha própria vida. Não, eu sigo fazendo isso. Mas é porque eu me autoconfronto, me julgo constantemente, cuido do meu próprio coração, é que eu posso ajudar pessoas, né? Então, essa é uma característica que a gente não pode perder de vista. Eu não tenho a mensagem somente. Eu sou a própria mensagem, né? Porque a minha vida está sendo... Eu estou cuidando do meu próprio coração o tempo inteiro. Então, eu posso me propor a ajudar pessoas porque eu sou aquela que está o tempo inteiro sondando o próprio coração, né? Corrigindo os pecados e tratando as questões da própria vida. Então, esse cuidado pessoal precisa acontecer para que você ajude e cuide de outros, né? Porque senão eu não vou ter condições de cuidar de outras pessoas e de avaliar e de fazer um julgamento correto se eu não estiver fazendo isso na minha própria vida. Não tem condições nenhuma, né? Então, seja você, a sua vida, a mensagem, né? E não detenha só a mensagem. Isso. É essa a ideia, né? Então, eu posso te ajudar se eu estiver também cuidando do meu próprio coração. E essa dinâmica, ver como que estarmos juntas e a vida na igreja juntos, como isso vai provocar a necessidade desse auto-julgamento e desse autocuidado, espiritualmente falando, né? Não tem como. Ou então isso vai ficar exposto e eu não vou conseguir ajudar pessoas. Então, passa por isso. Essa é uma das características que um conselheiro, uma conselheira precisa ter. Ela precisa viver a mensagem, ela precisa ser a mensagem. Não só transmitir, porque transmitir é fácil, né? A gente consegue... isso. A gente precisa ser, ou então não fica muito verdadeiro. Então, eu tenho que cuidar de mim mesma, né? Isso. Isso. Exige de quem está se propondo a aconselhar e cuidar de pessoas, né? Perceba Deus em todas as coisas. Daí esse é um exercício que a conselheira, a discipuladora, a cuidadora tem que fazer. Perceber Deus em todas as coisas, na circunstância mais difícil, na circunstância mais improvável. Perceba Deus ali. Ele está agindo em todas as coisas. Romanos 8, 28 e 29, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, a fim de que eles se pareçam mais com Cristo, para que a imagem dele seja vista na vida da pessoa. Então, todas as circunstâncias, a gente precisa perceber Deus em todas as coisas. Então, além de um pensamento, acho que é o próximo item aqui, pense biblicamente. Pratique a autoconfrontação, trate seus próprios pecados e circunstâncias biblicamente. Então, o pensamento precisa ser transformado também, junto com ver Deus em todas as coisas. Tenha clareza da missão, para não errar na estratégia. Como é que a gente vai acertar na estratégia? Tá vendo? À tarde nós falamos de algo bem específico, né? Aconselhamento lá no gabinete, lá na sala, com sessões bem planejadas, a longo prazo, para tratar uma área, algo específico na vida da pessoa. Pode ser aquela conversa no fim do culto, aquela oração no corredor, aquele telefonema, aquela mensagem, tá vendo? A estratégia é diversas, né? Podem ser diversas. Mas se você tiver, de acordo com a necessidade, com envolvimento, com tudo isso, mas
Se você tiver clareza da missão e qual é o alvo dessa missão, você não vai errar na estratégia. Isso. É isso. Isso. Naquele momento e daquela maneira ali. Não. Isso, é emergencial, isso mesmo. Específico mesmo, uma área específica. A gente deu alguns exemplos, né? Alguém que está sofrendo vícios, isso, imagina, escravidão. Você não faz isso sentando em uma conversa. Você precisa de uma estratégia melhor, você precisa pensar naquilo, precisa pensar em textos que vão ajudar a pessoa a sair daquilo. Numa sentada. Então, você precisa de uma estratégia a longo prazo, né, para isso. É sabedoria, né? É sabedoria. Vai revelar. Isso é muito comum. Aquela paradinha no corredor vai revelar que você precisa de um acompanhamento maior, a longo prazo, exige um pouco mais de preparo. Então, a gente precisa desse discernimento também, e Deus vai trazendo isso para nós, à medida que a gente se propõe. Para concluir, então, cargos e formalidades não deveriam definir a nossa estratégia no aconselhamento bíblico, mas o evangelho, que é o cerne da nossa mensagem. Então, deveria ser desenvolvido no ambiente da comunidade, em seus relacionamentos, em que todos participam ativamente em cuidar uns dos outros, por terem compreensão clara da sua missão. E o alvo aqui, ser perfeito e perfeitamente habilitado, ser maduro e agir com maturidade. Então, o relacionamento é, de fato, a melhor estratégia. E que Deus abençoe vocês nos relacionamentos, na estratégia que vai sendo definida à medida que vocês vão desenvolvendo isso e entendendo como podem ajudar, cuidar e acolher pessoas. Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção. Bom descanso. E amanhã a gente se vê. Deus abençoe vocês. Viu? Muito obrigada.